Renan é advogado, professor e especialista em direitos humanos e vai nos ajudar a avaliar a decisão da última semana do Supremo Tribunal Federal, que tornou, finalmente, homofobia e transfobia crimes, com punição semelhante ao racismo, inclusive. O que é ser um aliado de uma causa como essa, por exemplo? Ser aliado é o quê? Bom, prazer estar aqui com vocês. E ser aliado é você, de alguma maneira, apesar de não viver diretamente essas situações, né? Vocês todos são homens cis e hétero, ou seja, não são trans e são heterossexuais. Vocês podem, de alguma maneira, se implicar nisso. Ou seja, assim como o racismo é um problema de brancos, como o machismo é um problema dos homens, a LGBTfobia é um problema das pessoas heterossexuais e cisgênero. Então, as pessoas precisam se implicar num processo que é, primeiro, de escuta. Então, é tentar aprender, ouvir, dialogar sobre isso. Tiver dúvida, pergunta, né? Não é constrangimento nenhum perguntar para uma pessoa trans como eu te trato, né? De ele, de ela, qual que é o seu nome, se você não souber. E, além disso, eu acho que é ser intolerante com qualquer forma de preconceito e discriminação que você presencie. Então, você está num ambiente e vai vir aquela piada, vai vir aquele comentário, ambiente de trabalho, naquela reunião de família, né? E aí tem modos de reagir, evidentemente, você não vai chegar dando porrada, mas falar, pô, presta atenção nisso, isso aqui não é tão legal, e tentar construir um diálogo a partir disso. Né? Então, fazer as pessoas se perceberem também, né? Nos seus preconceitos internos, alguma coisa que a pessoa nem percebe que está fazendo e faz. Interromper o circuito da reprodução do preconceito, né? Que é automático, né? Isso, né? Porque é um processo que é naturalizado. Então, ninguém, né, de vocês, por exemplo, ninguém se assumiu heterossexual. Um dia chegou em casa e falou, pai, mãe, preciso contar uma coisa importante, que eu tenho pensado muito, sou heterossexual e sou cisgênero. Mas quem rompe essa regra naturalizada, aí vai ter que vir a público, se assumir para a família, para os amigos, o trabalho, e vai sofrer todo esse preconceito que está, né, capilarizado. Agora, é óbvio que tem contexto também. Não é que não se pode nenhum tipo de humor e que não se pode conversar sobre, fazer brincadeiras, como a gente faz com outras coisas. Né? Agora, é preciso saber distinguir a situação. Então, é importante levar em conta o contexto, qual a intenção de quem está falando, qual a relação do interlocutor. Acho que essas coisas precisam ser contextualizadas para entender também que não é só uma coisa como uma patrulha de politicamente correta, etc., mas que é levar em conta esse contexto mesmo que pode reforçar o estigma ou o preconceito. E aí, se estiver reforçando e estiver ofendendo as pessoas que estão ali ouvindo, aí precisa ser repensado mesmo. Claro, mas aí não fica mais ainda difícil entender o que é o crime e o que não é? Essa é uma discussão muito difícil que a gente vai começar a enfrentar no Brasil, porque o Supremo decidiu essa semana que, né, justamente, que a LGBTfobia é um tipo de racismo. E racismo social, é um sentido social, que o Supremo já tinha, há 15 anos atrás, um caso anterior, o caso chamado Elvanger, o Supremo já tinha entendido que racismo não é só em relação às pessoas negras, que racismo é um racismo social, que é a inferiorização de qualquer grupo em relação a outro. Então já tinha esse sentido. E agora se entendeu que a LGBTfobia é um tipo de racismo também. E agora vai ter toda essa discussão na maneira como vai o judiciário aplicar, como o agente de polícia, o delegado, vai registrar ou não, vai capitular esse crime. Isso vai ser uma batalha, né? Faz realmente uma diferença? Uma decisão como essa modifica o andamento da homofobia no Brasil na prática? Eu acho que sim, porque, de algum modo, você passa um recado cultural, então é intolerante, não dá mais para tolerar, né? É intolerável o racismo e a LGBTfobia, que é um tipo de racismo. Então você cola a LGBTfobia em outras formas de preconceito e discriminação e diz isso aqui não pode mais, porque as pessoas levam a sério o direito penal no Brasil. De alguma maneira, é um referencial, né? Ainda. Né? É um referencial. Agora... Oi? Ainda. Mas é verdade também que não vai ser um efeito imediato, não é a partir da semana que vem, 2, 3 semanas, se publica essa decisão, começa a valer que isso vai mudar totalmente a situação das pessoas LGBTs. Não vai. Por quê? O cara que está aplicando a lei lá, o delegado de polícia, né, o escrevente, o juiz, o promotor, vão demorar muito tempo para esses caras começarem a absorver essa mudança cultural. O tempo do direito é muito lento. E do direito na prática ainda mais. Né? Mas é um marco fundamental. O Estado brasileiro se posiciona. Tem um conflito em jogo, que é o STF, para muitos ou para alguns, entrando numa atividade que seria do Poder Legislativo, né? E eu acho que isso toca numa ferida que é uma ferida do Brasil contemporâneo, mas de diversos países do mundo, que é o conflito entre a democracia e o liberalismo. A gente ficou muito acostumado a viver em democracias liberais nas últimas décadas, mas, na verdade, tem um conflito entre esses dois termos. Democracia é basicamente soberania popular.
né? É a maioria das pessoas que tem o direito de decidir os caminhos políticos e sociais de um país. O liberalismo, que é anterior à democracia, são os princípios da racionalidade, os princípios dos direitos fundamentais do indivíduo, de proteção de minorias. Ora, o que acontece? Desde o século XVIII, liberalismo e democracia vivem em conflitos. Os primeiros liberais perceberam que a democracia poderia se voltar contra o liberalismo. O povo pode eleger, por exemplo, um tirano. Não é possível. Hã? Isso não aconteceria em lugar nenhum no Brasil. Não. Tem lugares que acontecem, eu não vou falar, mas assim... Então, assim, né? E por outro lado, assim, o liberalismo, ele retira a sua legitimidade da democracia. Acho que esse é um ponto importante, assim. Ou seja, traduzindo em miúdos para o contemporâneo que a gente está vivendo, né? A Suprema Corte, ela é a guardiã de determinados valores liberais, né? Justamente o contrapeso do equilíbrio dos poderes, a proteção dos indivíduos, a proteção das minorias. Só que quem tem mandato popular, quem representa a soberania popular para legislar é o Congresso Nacional. Então, um dos problemas que houve nesse episódio é que algumas pessoas consideram que a Suprema Corte teria excedido os limites do seu poder e avançado no poder do Congresso. O que você acha dessa... Eu acho uma ponderação importante, ainda mais no momento que a gente vive no Brasil, de que o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário, de modo geral, estão ocupando cada vez mais espaço da política e ele tem uma outra fonte de legitimidade, ou seja, eles não são eleitos, os caras passam no concurso público, é um outro procedimento ali. Só que nesse caso em específico, a Constituição é muito clara em proibir qualquer tipo de discriminação, em proibir o racismo. E o próprio Supremo já tinha entendido que o racismo é um conceito social, não diz respeito só ao preconceito por raça no sentido estrito, cor de pele ou fenótipo. Então isso faz com que o Supremo, quando ele der essa decisão, ele não está invadindo uma esfera legislativa, ele não está criando um tipo penal novo, não está legislando. Ele está interpretando a Constituição ele que já previa. Ele está interpretando uma lei que já existe, que é a Lei de Racismo, de 89, e está dizendo, a LGBTfobia é enquadrada dentro desse crime também, porque ela também é uma discriminação estrutural, histórica, contra um grupo vulnerável, um grupo específico. Então, ele não está criando algo, ou legislando nesse sentido, como seria a função do Legislativo. E mais, o que o Supremo disse nesse caso aqui? Porque gerou uma tensão entre poderes. O Legislativo começou a fazer andar uma proposta na CCJ do Senado, logo que começou a ter a votação no Supremo. Vindo dos evangélicos, inclusive. Exato. Para quê? Um acordo que tivesse ali para falar, não, o Legislativo vai fazer sua função. Só que quanto tempo faz que o Legislativo devia ter feito sua função? Desde 88. Teve lei de proteção às mulheres, às pessoas negras, criança e adolescente, população idosa, mas para a população LGBT, desde 88, nunca teve nada. Não tem uma única lei de direitos LGBTs aprovada no Parlamento brasileiro até hoje. Então, desculpa, não é vontade do legislador fazer isso. Se a Constituição protege todos, o princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não discriminação, então o Legislativo precisa agir. O Supremo disse o seguinte, Legislativo, você está atrasado. Foi isso que o julgamento fez. Uma hora do Legislativo foi reconhecida, mas enquanto você não faz uma lei específica, aplica-se a lei de racismo para esses crimes. Até que se faça? Até que se faça. A hora que o Legislativo fizer uma lei, essa lei que vai valer, em cima da decisão do Supremo. E evidente, se for uma lei que tem uma proteção menor do que a da decisão do Supremo dando agora, o Supremo vai fazer o controle da constitucionalidade dela. Tem uma parada que, quando eu vejo essa decisão do STF, uma parada que me preocupa como pessoa que já tentou levar um boletim de ocorrência de racismo para frente na realidade do Brasil, como uma pessoa que sofreu o crime de racismo na rua. Um taxista me chamou de macaco, eu fui pagar o táxi com R$50, ele disse que os R$50 era falso, eu inocente ainda aqui, será que é falso? Foi lá, peguei, tinha uma nota de 100, dei uma nota de 100, o cara olhou e falou que era falso de novo, eu falei, então agora fudeu, sacou? E aí, temos um problema aqui então. Que eu acabei de sair do banco, tô te dando dinheiro. E o cara negou, ele começou a insistir que aquilo ali era falso, eu saí do carro, bati a porta, o cara começou a me chamar de macaco. De repente, o cara jogou o carro em cima de mim e da minha ex-mulher. Me vem o segurança da rodoviária que a gente estava na época, ele segura aquele carro e eu até então não tinha percebido
dentro da história que você tá, porque às vezes essa coisa acontece de uma forma tão inusitada, tão despreparada, que você demora a concatenar essas ideias e falar, é isso que está acontecendo mesmo, sacou? Então vem o segurança da rodoviária e fala, isso aí que você está fazendo é racismo, é crime inafiançável. Cai essa ficha na minha cabeça, eu penso, é verdade. Aí vem 2 policiais e conduzem tanto a gente quanto o taxista para uma delegacia vazia. Na época ficou eu, o taxista, minha ex-mulher. A gente demorou 4 horas. 4 horas numa delegacia vazia, depois do policial chegar e falar com o delegado que estava de plantão. E a hora que o cara decidiu chamar a gente, ele olhando pra gente, passando, e eu fazendo uma cara de puta que pariu, os caras não vai desistir. Até o momento que aquele cara chega e a gente vai fazer o boletim de ocorrência, ele fala, não foi racismo não, isso aí. Saca? Então, e me preocupa muito a prática, porque, por exemplo, a gente tem hoje, né, 2019, vai fazer o quê? Desde da Afonso Arinos lá, 69 anos, sacou? Então a gente está há 70 anos da primeira lei contra a discriminação racial no Brasil. E a minha pergunta é, quantas pessoas foram punidas por cometer o crime de racismo se a gente tem um país onde, por exemplo, uma advogada sentada na frente de uma juíza é impedida de exercer sua profissão, sai dali algemada e segue o jogo, que é uma forma da realidade brasileira dizer, foi falta não, levanta e segue, sacou? Me preocupa muito o fato da gente não estar educado enquanto sociedade, não para ser educado pela punição, mas da gente conseguir realmente exercitar uma forma de empatia, que a gente entenda que essa pauta chega até o momento, chega até o lugar que ela chegou, porque a gente mata LGBT pra caralho na rua. E eu acho que é essa a urgência que a gente precisa se educar enquanto sociedade, sacou? Uhum. Não, acho que tem total razão, Emicida, porque, de alguma maneira, o direito ele tem um limite, que ele não vai entrar na cabeça de ninguém e tirar o preconceito e fazer necessariamente uma pessoa melhor. Sim. Ele é pouco pedagógico nesse sentido, né? De entrar na cabeça da pessoa. O que o direito faz é colocar limite para o cara não exteriorizar o preconceito e aí atingir terceiros. E acho que isso as pessoas começam a pensar mais no Brasil, né? Depois dessas leis contra racismo ou Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, a verdade é que as pessoas pensam 2 vezes. Ela não deixa de ser preconceituosa, machista, racista, mas a pessoa fala, pô, talvez eu não deva falar isso aqui. Talvez fale num lugar que se sinta mais à vontade, com os camaradas que tá ali e tal. Mas começa a pensar já 2 vezes. E acho que seria muito mais interessante a gente fazer esse debate avançando na cultura e na educação. Vamos ensinar nas escolas a importância da diversidade sexual, do respeito, né, da alteridade, da empatia que você falou, ou na cultura. Só que o problema é que a gente vive um momento do Brasil que professor está sendo perseguido porque está ensinando que não pode ser homofóbico. Né? Então, tem uma patrulha moral na educação e na cultura. Enquanto isso, uma pessoa LGBT é assassinada a cada 19 horas no Brasil. E o que você faz? Né? Daqui a 20 anos a educação vai produzir resultados, se a gente conseguir ter política pública na educação. Se suicidam, né, Renan? Por conta da... Agora, a Delegacia da Mulher foi muito criada por causa disso, né? Porque o ambiente da delegacia era muito inóspito para as mulheres irem lá e denunciarem seus casos. Será que isso não vai acontecer também? Será que isso não acontece também? Né? Aquele delegado que vai falar, essa bicha está enchendo meu saco aqui. Como é que resolve isso? Pois é. Acho que esse é o ponto, né? Acho que você tem uma resolução a passos curtos, né? Porque você tem essa coisa que você falou desse efeito pedagógico. À medida que a curto prazo, profissionais que estão abaixo desse guarda-chuva do STF começam a se educar para poder lidar com isso aí. E vai criando delegacia específica, como a DECRAD, que é delitos de intolerância. Você vai, de alguma maneira, o direito, a gente tem que entender um pouco isso, porque às vezes tem um fetiche do direito no Brasil, que é assim, criou uma lei, temos o direito, que ótimo, e vai valer, agora vale porque é lei. E não vale porque está na lei, porque está no texto. Você tem que lutar para criar o direito no Brasil, lutar ainda mais para efetivar, para o direito virar realidade, porque tem uma distância enorme, né, entre direito e realidade no Brasil em várias áreas, e nisso aí vai ser igual. Então vai ter que ter uma luta constante para o judiciário, começar a colocar cada vez mais ações, começar a denunciar cada vez mais, as pessoas precisam entender, tem que ter campanha educativa para entender que não pode fazer isso, que as pessoas têm onde recorrer. Então acho que isso vai ser um processo lento, mas é importante dar um primeiro passo, né? A criminalização não é um ponto de chegada, a gente não resolve tudo com o direito penal. Mas é um ponto de partida importante porque permite também registro. Hoje, eu falei esse dado, uma pessoa LGBT a cada 19 horas, isso é um dado que nós nem temos no Brasil. A gente não sabe quantas pessoas LGBTs morrem no Brasil, porque, primeiro, a população LGBT é apagada do censo.
Você não tem no censo brasileiro, né? Que é a maior pesquisa de amostra por domicílio, né? Não é nem amostrar por domicílio. Você não tem esse registro. Bom, nos próximos anos não vai ter mesmo. Agora está tendo cada vez menos coisa no censo. Isso aí nem se pensa. Então, você não tem ideia de quantas pessoas LGBTs tem no Brasil. O Estado não monitora a violência. Então, se você não monitora a violência, não sabe onde as pessoas estão morrendo, de que modo estão morrendo, qual o perfil da vítima, do agressor, como você vai ter política pública para prevenir essa violência? Não vai ter. Muito curioso, assim, a preocupação, né? Mas e agora, então, como é que eu vou saber o que é homofobia? Eu vou falar alguma coisa, a pessoa vai se ofender. É porque a pessoa, ela é gay, ela não é imbecil. Ela vai entender se você não souber, né? Ela vai entender. Se você não tá falando com preconceito, é aquilo que você falou. Se você não sabe, que tem muito isso. Mas como é que eu chamo agora? É ele, é ela? Bom, se fosse esse o problema do Brasil, tava maravilhoso. Pergunta pra pessoa. Você fala, desculpa, como é que é? Pessoa, mas eu aprendi que era de um jeito, aprende do outro. Tem uma coisa do brasileiro desesperado que é, mas eu chamei ela de Renan, agora ela é Marcela. É Marcela, caceta. Mudou o nome, não decorou a caralho do Renan. Agora decora Marcela. As pessoas ficam muito, mas eu vou ter que mudar, porque é muito difícil, principalmente pro homem branco, hétero, mudar. Porque ele sempre pôde tudo. Qualquer coisa que eu falasse podia. Agora eu não posso isso, eu já fico nervoso, não posso falar as coisas. E é uma loucura isso. Aprende, muda, a vida é assim. Um outro ponto muito sensível dessa lei é o conflito entre liberdade religiosa e a criminalização do discurso de ódio, né? Os evangélicos estão tentando se organizar, justamente, né? Antes do julgamento do STF, eles estavam tentando criar um projeto de lei para tentar achar um meio termo para eles se protegerem nos púlpitos, né? O que a lei determina nesse momento? O que um pastor pode falar? E o que você acha que pode sair dessa tensão? Entende? Tem uma tensão aí que é de liberdade de expressão e discurso de ódio. E no Brasil a gente tem a ideia de que a liberdade de expressão, que é um pouco isso que o Fábio estava falando. Posso falar qualquer coisa, porque eu sempre pude falar, porque é livre, é a minha opinião. Em época de rede social ainda mais isso. E tem que entender que liberdade de expressão, ela não protege discurso de ódio. Ou seja, esse discurso que estigmatiza, que inferioriza e que incita a violência contra um grupo que já é vulnerável, né? Então, a mesma coisa se aplica à liberdade religiosa. O Supremo fez questão de declarar na decisão, o primeiro tópico é LGBTfobia é um tipo de racismo. O segundo tópico, são 3 só ali, e o segundo tópico é claramente esse, de que a liberdade religiosa está assegurada, ou seja, as pessoas vão continuar tendo liberdade de culto, liberdade de crença, pode ter a pregação religiosa, de acordo com a sua fé e etc. Você não precisa achar a homossexualidade correto. Agora, é diferente um pastor falar uma coisa, olha, a homossexualidade é uma coisa que Deus desaprova e etc. Outra coisa é ele chegar e fazer esse discurso no meio da rua e falar, um homossexual ali, tá passando, tem que apanhar, essa raça tem que ir pro inferno. Cura gay. Né? Da mesma maneira, né? Isso já não é nenhuma questão, tem que ver a maneira como está colocado com o discurso de ódio, né? Mas a própria ética médica já não permite isso no Brasil e a dos psicólogos também. O Conselho Federal de Psicologia tem uma norma... Tem gente te vendendo ainda. Mas está contrariando e tiveram cassado o registro já no Conselho Federal de Psicologia, que é um caso que até tramitou no Judiciário, e o que a gente tem hoje a cura gay, ela é proibida no Brasil, né? Não tem como se praticar esse tipo de psicólogos. Porque não cura. É uma loucura isso. Doença. É que se o céu tem um monte de pastor safado e o inferno um monte de viado, a gente quer ir pra lá. Vai ser uma alegria. Calma que ainda não acabou não. Comentando aqui embaixo, você entra na conversa com a gente. E curtindo e compartilhando, você chama a gente pro papo. Toda semana tem vídeo novo. Então se inscreve, ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo vídeo estiver no ar. Fábio, não é pra passar.